Muito boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria recebê-los aqui nessa casa de luz e de oração. Que todos sejam bem-vindos, apesar do clima um pouco desfavorável dos últimos dias, bastante frio, né? Então que sejamos gratos por termos um lar, um teto sobre nossas cabeças, tenhamos agasalho, que tenhamos um cobertor para nos aquecer, no momento em que tantas pessoas sofrem com o frio. Então, para todo cristão, que seja esse um momento de nós mentalizarmos isso e possamos fazer a nossa caridade. Existem tantas oportunidades da gente poder ajudar um irmão que está passando necessidade, especialmente no clima que a gente está vivenciando aqui no sul do Brasil. E a expectativa é que venham outras ondas de frio ainda mais intensas. Então, é um pedido, né, que a gente faz. A Casa Espírita também mantém ações de doação de alimentos, mas os agasalhos têm uma campanha aí do município que está acontecendo. Então, quem puder, chega em casa hoje depois da doutrinária, mesmo amanhã, que é um dia de feriado, né, que possa lá dar uma vasculhada lá no armário e ver se tem alguma peça que possa ser doada e possa servir para um irmão que está passando por necessidade nesse momento. Então, para dar início à doutrinária dessa noite, a gente costuma sempre nos harmonizarmos, né? Então, eu vou pedir que todos, assim que possível, façam uma respiração bem profunda, fechem seus olhos. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, que é nosso Mestre. Agradecidos por estarmos aqui essa noite, com saúde, com disposição, com essa vida que Deus nos concedeu, esta oportunidade, pedindo também a luz e a proteção dos mentores espirituais de cada um de nós, os mentores da nossa Casa Espírita Correndo Bem, que nos acompanhem, nos intuam e nos protejam na noite de hoje. Que assim seja. A gente dá início a uma pequena reflexão também, aproveitando essa questão do frio, né? A gente poder se doar, poder ajudar aqueles irmãos mais necessitados. A reflexão que nós trazemos para a noite de hoje é sobre a fome. Vocês sabem que a fome voltou a assolar o Brasil. O Brasil teve índices muito bons alguns anos atrás, mas em virtude de várias questões, até a crise mundial, as coisas que adviram com essa pandemia, muitas pessoas voltaram a ter dificuldade de comprar comida. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quando você dá um prato de comida para um morador de rua, o que você está fazendo? Saberiam responder? Você está acabando com a fome daquele irmão? Você está resolvendo o problema daquele irmão? Na verdade, você está apenas dizendo para aquele irmão que você o vê, que ele não é invisível. Porque dali a poucas horas ele vai precisar de outro prato de comida. Então você novamente vai ter que estar sempre lá alimentando aquele irmão. Então você não está resolvendo o problema dele. Mas o porquê então que o Cristo e todos os profetas do passado diziam para você ajudar um semelhante que estivesse com fome e alcançar o pão para quem precisa? Por que disso? Para acabar com a nossa fome de humanidade. Quem ganha não é quem recebe, quem ganha é quem dá. E aí está o grande ensinamento do Cristo. Cada vez que você abre o teu coração para ajudar alguém, é você que está marcando pontos para a sua trajetória. E esta construção, ao longo dos anos, servindo de exemplo para outras pessoas, é que esta vibração que a gente vai melhorando seja transferida para outras pessoas e que outras pessoas sigam o exemplo, e aí nós vamos construindo uma sociedade cada vez mais humana. E essa é a grande missão que nós vamos fazer aqui, nos tornarmos cada vez mais humanos.
Então lembre-se sempre, quando você estende um prato de comida, um pedaço de pão a um irmão, não é ele que está ganhando. Quem está ganhando é você. Nessa construção, nessa caminhada que a gente está fazendo aqui enquanto encarnados. E para a gente concluir um capítulo 21, iniciado pela colega Sônia na doutrinária passada, que falava sobre os falsos profetas. E hoje a gente traz a orientação dos espíritos com relação a isso. O que a espiritualidade nos orienta e nos fala a respeito disso. Então, lá nesse capítulo que fala que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, o que são os falsos profetas? Lá no trechinho lá do Evangelho fala o seguinte: nada de puro pode sair de um tronco mau. Ele fala dos frutos, Quando você vai na feira, que em cidade de Xangê também tem uma feirinha, e o pessoal está lá oferecendo a laranja, Tem lá laranja bonita, laranja doce, o cara faz aquela propaganda, E você compra pela propaganda que o cara te faz. Aí tu chega em casa, tu vai cortar a laranja é azeda. É a mesma coisa. De nada adianta eu vir aqui falar, proferir palavras bonitas, dizer tudo que está nas Escrituras, e na verdade por dentro eu não tenho isso, eu não faço isso lá na minha vida, no dia a dia. Como é que eu vou poder um profeta chegar a expor coisas do Evangelho, coisas do Cristo, se ele não pratica? É uma laranja azeda, por fora doce e bonito, por dentro azedo. É uma analogia para a gente entender como é que funciona, como é que essa ação dos falsos profetas acontece na nossa sociedade, e tantos que a gente vê por aí. Então, na verdade, os bons profetas de verdade, eles são revestidos do poder divino, estão acompanhados de todas as marcas, possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Jamais você vai ver um profeta ou um emissário do Cristo criando discórdia, semeando ofensa, semeando ódio de qualquer sorte. São pessoas que, pela sua conduta, pelo seu exemplo, estão construindo também a missão do Cristo, ajudando a humanidade a avançar. Então nós temos que sempre desconfiar daqueles que pretendem ter um monopólio da verdade. Cristo falou comigo, Deus me disse. São coisas absurdas. Quando muito a espiritualidade superior nos fala. E ainda assim, quando a espiritualidade superior nos fala, quando os espíritos se manifestam, há que se cuidar que tipo de espírito que é. Mesmo os desencarnados são pessoas como nós, irmãos como nós. Assim como tem gente boa nesse mundo, existe gente não tão boa. Então os espíritos são iguais a nós, em número ainda maior do que pessoas encarnadas. Então sempre desconfiar daquele que se coloca como detentor da verdade. Porque Deus me falou, porque Cristo me falou, porque a verdade é essa, porque é isso que tem que fazer. E o que vocês ouvem, por exemplo, numa casa espírita é totalmente o contrário. Desconfiem de tudo. Busquem a verdade lá nas Escrituras. Busquem se informar, busquem a leitura. Aí vocês saberão se a pessoa que está aqui falando algo para vocês, ou proferindo algo, ela está falando a verdade ou não. Não é um livro fechado. Ao contrário, existe sempre o desejo de que as pessoas busquem esse conhecimento, busquem saber. E elas saibam por elas mesmas o caminho que podem seguir, o caminho que devem seguir, e não porque alguém disse. Se nós estamos aqui, é mais puramente para despertar esse desejo em cada um de vós, em cada pessoa desse mundo, que nós pudermos despertar esse desejo pela busca do conhecimento. Essa é a grande verdade que vocês devem buscar.
E naturalmente estas pessoas que são falsos profetas, a gente percebe isso em várias vertentes religiosas, se aproveitam, né, da fragilidade emocional das pessoas. E elas acabam crendo e tendo fé naquela pessoa, sem perceber que essa pessoa tem outras intenções, né, em se aproximando, em buscando trazer para perto dessas pessoas. Então se aproveita muitas vezes dessa questão da pessoa ser ingênua. Por isso que nós incitamos as pessoas a lerem, a buscarem o conhecimento. Que uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem conhecimento, ela não é enganada facilmente. E ela vai poder identificar a pessoa que fala a verdade e aquela que não. E uma coisa muito especial que existem os tais dos adivinhos, né, ledores da sorte, que se usam muitas vezes de um dom que é um dom que não escolhe pessoa, se a pessoa pode ser boa ou má, que é a mediunidade, e ela se diz profeta, diz adivinho, lê a sorte, vê o futuro, e no entanto não consegue resolver os problemas deles mesmos. Porque se ele tem essa visão, esse poder, qual a primeira pessoa que ele ia resolver o problema? Ele mesmo. Para que sirva de exemplo. Olha, como eu seguindo esses passos aqui que eu estou te falando, você vai se dar bem, assim como eu. E na verdade a vida deles é toda bagunçada. Então tomar cuidado com esse tipo de comportamento e poder identificar estas pessoas naquilo que elas demonstram, não naquilo que elas falam. Muitas vezes falam em verdades e a vida dele, a vida que ele pratica, a rotina dele é totalmente diferente. Ele não vivencia aquilo que ele prega. Então, quais são os caracteres, né, do verdadeiro profeta? Como é que nós podemos identificar um verdadeiro profeta? Então, Deus somente confia missões importantes, né, àqueles que são capazes de cumpri-las. Então, grandes missões são fardos pesados. Se nós olharmos bem próximo da gente, Chico Xavier, grande médium brasileiro, viveu uma vida simples, uma infância sofrida, né? Quem pôde acompanhar ou ler alguma coisa a respeito da história, da trajetória do Chico, o mesmo filme a respeito do Chico, né? Que mostra bem como é que foi a trajetória dele, né? Foi uma vida sofrida, uma vida dedicada ao próximo, dedicada aos livros que ele escreveu. E desencarnou pobre de materiais, pobre de riquezas materiais, mas milionário, bilionário, daria para se dizer, em riquezas espirituais. Ele mesmo dizia: eu sou um doente são. Estou aqui curando as minhas chagas de vidas passadas e não estou adquirindo novas doenças. Então, a esse tipo de ser, a esses seres, né, do patamar do Chico, que são as pessoas que são verdadeiros enviados do Cristo, que trazem uma mensagem de verdade e que colabora. Está aí toda a obra dele escrita, deixada para que nós possamos também trilhar o mesmo caminho que ele. Então, para fazer avançar a humanidade, moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. São sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências. Então é impossível a gente avançar muito numa existência só. São necessárias várias experiências aqui no corpo, né, para que a gente alcance o grau necessário de entendimento de como é que funciona as leis naturais, as leis de Deus. Estamos aqui fazendo um ano de estudo, né? Nós temos a sorte, nós que estamos aqui essa noite, temos a sorte de termos despertado nesta existência para isso, para trabalharmos na busca disso.
Quantos irmãos nossos ainda não perceberam, né? Que estão num caminho, não digo equivocado, mas no caminho que lhes convém para esta experiência de corpo, para essa encarnação. E as nossas preces devem ser direcionadas para que eles também enxerguem a luz e que um dia também possam seguir o mesmo caminho de todos esses profetas que vieram antes de nós e todos aqueles que viveram antes de nós e que são exemplo de cristandade, que são exemplo de caridade e de amor. Então, a maioria dos verdadeiros missionários de Deus, eles ignoram a si mesmos. A exemplo do Chico, que eu acabei de citar, que foi uma pessoa extremamente humilde. Lembramos também de Francisco de Assis, que abandonou a riqueza do pai, era um nobre abastado, e ele abandonou tudo aquilo para seguir aquilo que ele acreditava. E arrebanhou multidões, de acordo com aquilo que ele pregoava. E deixou exemplos para toda a cristandade. Humilde, caridoso, trabalhava para o próximo, esquecendo de si próprio, vivia de uma forma muito humilde, até passando necessidade, sofrimento, doença, mas em nenhum momento ele deixou de fazer o que veio fazer, de cumprir a sua tarefa. E os falsos profetas, né, sempre se colocam ou buscam se colocar como enviados de Deus, né? Então aí você percebe que a soberba da pessoa, como é que você pode dizer que você é um enviado de Deus? Você não verá isso em nenhum profeta verdadeiro, a arrogância de se colocar como emissário de Deus, ou que Deus usa ele para se comunicar com a humanidade. A própria atitude dele, a fala do profeta de verdade vai comprovar isso. Ele não vai precisar dizer para ninguém. Ele não vai precisar enaltecer isso para ninguém, né? Então, cuidado com esse tipo de comportamento também. E os impostores, né, se apresentam como apóstolos do Cristo. E até como sendo o próprio Cristo, né? E o que mais envergonha a humanidade é o fato de que tem gente que acredita. Existem pessoas que se deixam levar por esse tipo de pessoa, né? E aí geram tantos desvios, a gente vê a todo momento na imprensa, escândalos, né, de toda sorte, e pessoas que há pouco tempo estavam em cima de um altar, em cima de uma tribuna, e falando das coisas de Deus. E uma decepção. E algo que acontece com os seguidores destas pessoas, que elas acabam perdendo a fé. Porque elas depositaram a sua fé naquela pessoa. Mas aquela pessoa, aquele profeta é um ser humano, sujeito a erro, sujeito a mentir, sujeito a fraquejar. Quando a fé é depositada em cima daquilo que é realmente verdadeiro, como a doutrina que a gente segue, eu que estou aqui posso cometer erros, porque eu sou um ser humano, mas o que está escrito aqui, não existe erro nenhum. Eu interpretei errado. Agora as Escrituras estão aí. Por isso o incentivo constante de que as pessoas busquem ler, busquem saber. E vocês imaginem quando um falso profeta comete algo escandaloso, a fé das pessoas que seguem esse ser, como é que fica? Acabou a fé, porque eles acreditavam na palavra daquela pessoa. Está entendendo? Então, é um cuidado que tem que se ter, né? Quando se vai ouvir as pessoas e duvidar sempre. Levar sempre ao crivo da razão e buscar a verdade sempre. Então, são pessoas que exploram a credulidade dos outros e, em muitos casos, acham conveniente
viver às custas daqueles que o escutam, daqueles que o seguem. Então são pessoas que acabam explorando a bondade, a fragilidade, a inocência dos seus seguidores. E nós que somos espíritas, né, e que observamos o mundo de uma forma diferente, observamos o mundo não pelo viés material, mas sim esperando a próxima vida, esperando a vida espiritual, nós sabemos que muitos seres na erraticidade também contribuem para os desvios, né? São falsos profetas que a gente diz que estão na erraticidade. São espíritos que estão à nossa volta. Hoje aqui mesmo, muitos deles estão conosco, né? Vem toda doutrinária, eles estão aqui, todas as atividades que a casa promove, faz e realiza, eles estão presentes, são mentores, são seres que nos protegem, que acompanham os trabalhos, que nos orientam para o bem. Mas se nós nos descuidarmos, né, espíritos não tão bons estão aí o tempo todo tentando desviar as pessoas do caminho. Porque o desejo destes seres é que o nosso planeta não melhore, não vibre melhor do que está hoje, que continue do jeito que está. Estamos num período de transição planetária. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações, que é onde mais sofrimento, para um planeta de regeneração, onde seremos um pouco mais felizes do que somos agora. Então vamos subirmos um degrau. E esses seres, vamos falar assim, por pura ignorância, né, estão o tempo todo assediando encarnados e desencarnados, tentando interromper esse processo, tentando fazer com que a humanidade se atrase, que a humanidade não avance. Então, os falsos profetas não são somente os encarnados. Estão sim, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, espíritos desencarnados. E a gente sabe que eles semeiam discórdia entre os grupos, semeiam ódio, buscando dividir. Quando fazem uma comunicação, isso também tem a ver muito com a moral do médium também, mas é sempre quando um grupo maior, um grupo bem intencionado está trabalhando, se evita esse tipo de influência, mas acontece, né? Por forte influência dos espíritos que estão numa situação de ignorância. E aí o trabalho, essa ação pelo bem, ela demora mais, ela fica prejudicada. Então, sempre que se vai fazer uma reunião mediúnica, sempre que vai se fazer uma vibração, é preciso que o ambiente seja harmonizado, que o ambiente seja limpo, recheado de boas intenções. Então, todo começo de uma doutrinária, a gente busca fazer isso, para que as pessoas que estão aqui estejam vibrando pelo menos numa mesma sintonia, desejando o bem, querendo o bem, mentalizando coisas positivas, né? Subtraindo ou extinguindo pensamentos ruins, né? Qualquer pensamento de ódio, todo tipo de rancor com relação a outro irmão, ou mesmo qualquer coisa que tenha acontecido que não foi tão bom, né? Que a gente continua remoendo muitas vezes, né? Então, para que nós tenhamos pensamentos elevados e tudo aquilo que a gente for fazer aqui dentro da casa espírita seja justamente para essa meditação e que a gente consiga aquecer nosso coração, para que só tenha espaço para coisas boas. Então, quando Deus deseja que a verdade dele chegue a todas as pessoas, ele não vai restringir a um grupo só. Aquela coisa que nós falamos anteriormente
a pessoa se adonar da verdade. A minha verdade é a verdade verdadeira. Não. Deus colocou esse mesmo conhecimento, essa mesma informação para vários grupos, para que ela se dissemine da melhor forma possível. Ninguém é dono da verdade. Caso contrário, não faria sentido. Estaríamos isolados. Quando você vê muitas pessoas falando a mesma coisa, quer dizer, pô, aqui tem uma verdade. Porque são várias pessoas falando o mesmo, várias pessoas tendo o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de atitude. Então ali existe uma verdade. Quando existe o antagonismo, quando existe diferença, um brigando pelo outro, brigando por fiel, não, porque aqui nós salvamos mais fácil, aqui tu vai para o céu garantido, né? Não existe isso. Nenhuma igreja vai te levar para o céu, mas a tua consciência vai. Mas a tua consciência vai. Então, como orientação a nós que somos espíritas, né? Desconfiar sempre das comunicações dos espíritos que têm um caráter de misticismo ou uma coisa estranha, uma coisa mirabolante, né? Que não encontra amparo nas escrituras, no evangelho. Então, refutar esse tipo de comunicação dos espíritos, né? E quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é comunicada a todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios. E isso é uma coisa que, para os médiuns, é uma vida difícil, é uma vida dura. Exige disciplina e disciplina. E mesmo para aqueles que não têm uma mediunidade mais ostensiva, mas de certa forma todos nós aqui temos algum grau de mediunidade, então que pelo menos busque conhecer, busque entender o porquê que as coisas acontecem como elas acontecem. Por que a nossa vida é assim? E você vai passar a olhar a tua vida, os teus desfortúnios, muitas vezes, com mais serenidade, sem desespero. Porque tu sabe o que vem lá na frente. E também tu entende o que aconteceu lá atrás. E aí você não tem medo. Aí as coisas acontecem. Esse polimento que nós estamos fazendo aqui é para que nosso espírito se emancipe. Porque a partir do momento que você entende o que veio fazer, qual é o propósito do que tu veio fazer aqui, você tem coragem, tu sepulta o medo e você se torna um ser independente. E só desta forma você consegue usar plenamente o teu livre-arbítrio. Quando você não consegue fazer isso, você é conduzido pelos outros. Você é subjugado pelos outros. Tu é influenciado pelos outros. E as coisas do mundo te influenciam. E as coisas do mundo te causam mal. E quando você se emancipa, tudo isso acaba. A dor se acaba, a incerteza se acaba e principalmente o medo se acaba. Que o medo, ele desperta todos aqueles sentimentos mais inferiores no ser humano. O amor, ao contrário, desperta tudo que nós temos de melhor. E semeia, e frutifica. E para a gente finalizar aqui o conteúdo, tem no Evangelho uma questão que aconteceu lá no tempo de Jeremias, né? Eu vou ler um trechinho para vocês e depois a gente vai falar mais a respeito. Então, eis que disse o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, quando ele fala sobre essa passagem aqui de Jeremias, já no tempo de Jesus já falava dos falsos profetas.
Então não é uma coisa nova. Hoje tem bem mais do que naquela época. Então as pessoas que tinham mediunidade. A mediunidade é uma coisa, não foi inventada pelo Espiritismo, é uma coisa muito antiga. Né? Moisés era médium, né? Os antigos gregos filósofos também tinham mediunidade. Então a mediunidade é uma coisa bem... Junto com a humanidade, a mediunidade sempre aconteceu, sempre foi uma verdade. Hoje, muito mais, até por conta desse período de transição que estamos passando, então muito mais seres já vêm com esse dom e já vêm com um propósito, né? De contribuírem mais fortemente para que a humanidade avance. Então, quando ele fala ali, é a visão dos seus corações que os faz falar. Então, indica claramente que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia. Exploravam o povo em sua ignorância e estavam impossibilitados de distinguir. Naquele momento a humanidade não tinha a maturidade que nós temos hoje. Tá? Eles não tinham condições de distinguir quem era bom e quem era mau. E assim eram enganados por impostores, por fanáticos. Né? E acontece ainda hoje. A gente tem casos de seitas, por exemplo, por fanatismo, as pessoas foram levadas ao suicídio. Porque aquele profeta disse que fazendo aquele ritual, eles seriam salvos. Então pessoas ingênuas, pessoas inocentes acabaram levando uma ação capital, né, tirando a própria vida, por uma crença, uma falsa fé. Então não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se estes são de Deus. Né? Então a espiritualidade nos chama a atenção para isso, nos provoca a buscar saber, nos provoca a ter essa coragem de buscar a verdade. Então a Deus pouco importa o que nós fazemos. Ele se importa do porquê fazemos. Que é, além do ato de fazer, está a vontade. Está o nosso coração ali. Por isso que o Cristo disse àquele cobrador de impostos que veio dizer para ele que não poderia segui-lo, porque ele tinha muitos pecados, inclusive tinha pecado contra os próprios irmãos. E o Cristo disse para ele: esquece isso e me segue. O que passou, passou. Não julgava, não apontava o dedo. Porque você é pecador. Não. Todos nós estamos aqui aprendendo. Todos estamos passíveis de erro. Ninguém aponta o dedo para ninguém. Então aquilo que aconteceu lá atrás, esquece e segue o Cristo. Essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem do Cristo deixada para nós. E assim a gente encerra a mensagem que nós queríamos deixar para vocês essa noite. E a oração nossa diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo
que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.